Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor. Vamos ler esse texto. Como foi feito no início, eu queria fazer uma leitura alternada, uma leitura participativa. Eu vou ler os versos ímpares, os irmãos os versos pares. Diz assim a palavra do Senhor. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jearim. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome, queremos Te glorificar e Te bendizer, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias que, diz a Tua palavra, são a causa de não sermos consumidos e que se renova a cada manhã, Senhor. Deus, chegamos diante de Ti reconhecendo a nossa pequenez, somos falhos, pecadores, e somos, Deus, dependentes do Senhor, que sem Ti nada podemos fazer. Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine para falarmos a Tua parte, para entendermos, Deus, a Tua palavra, a Tua vontade para nós, para a nossa família. Fala conosco, Senhor. Nos guia, nos orienta, nos exorta. Acalma o Teu povo, prepara aqui os corações para receber a Tua palavra. Obrigado, Senhor. E continua abençoando as famílias aqui neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós Te oramos assim e Te agradecemos. Amém. Irmãos, o texto, ele fala quando Davi decide trazer a arca da aliança para Jerusalém.
É bom nós entendermos que a Arca da Aliança foi instituída lá em Êxodo, quando o povo sai do Egito e agora peregrinando no deserto, Deus vai pedir para que Moisés venha instituir o tabernáculo. E dentro dos móveis do tabernáculo existia, um dos móveis era a Arca da Aliança. Capítulo 25 de Êxodo e o capítulo 37, você vai ver como Deus mandou instituir essa arca. Qual era a forma que ela deveria ser instituída? A arca, ela iria e simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Não só simbolizava, como também significava a presença de Deus no meio do povo. Continha na arca a vara de Arão, o maná, como também as tábuas da lei. Os 10 mandamentos deveria conter dentro dessa arca. Quando o povo, ele agora, na sua caminhada pelo deserto, quando o povo entra na terra prometida, essa arca vai. Quando o povo ia à batalha, essa arca, ela deveria ir à batalha à frente, porque essa arca simbolizava a presença de Deus, e Deus estava na frente da batalha. De tal forma que o povo não poderia ir ou tomar alguma decisão, ou ir a algum lugar, se essa arca estivesse ali presente. No capítulo 4 de 1 Samuel ao capítulo 7, você vai ver que naquela época, passa os juízes, e Samuel, não havia ainda a monarquia, o governo ainda era teocracia, ou seja, Deus governava o povo, e levantou-se vários juízes na época, e Samuel era um dos juízes. O texto diz que houve, no capítulo 4, uma grande batalha com os filisteus, e os filisteus invadem o povo, aquela região, e toma a arca, leva a arca. É no episódio que os filhos de Eli morrem, e também Eli morre, que foi o que criou Samuel. E essa arca, ela vai parar na casa de Abinadab, por conta que os filisteus levam, depois acontece uma tragédia, Deus mata o povo por conta disso, e eles pegam essa arca e levam para a casa de Abinadab. Depois do capítulo 7, nós vamos ver a monarquia se restabelecendo. E o primeiro rei é Saul. O texto que nós lemos, se você tiver com a sua Bíblia aberta, Davi agora é o rei. Davi é o rei. No contexto você vai ver Davi sendo escolhido rei. E agora ele vai ganhando as terras, vai unificando o povo. Davi é aquele que vai unificar os reinos de Israel, as 12 tribos, sobre o seu poder. Mas aí ele traz algo do passado à tona. O que ele vai dizer aqui é que, olha, nós precisamos trazer a presença de Deus para o nosso meio. A arca simbolizava a presença de Deus. E ele se estabelecendo ali em Jerusalém, ele queria trazer essa arca para Jerusalém. Diz o texto que ele consulta, diz o texto que ele toma as suas decisões, diz o texto que ele vem e traz essa arca, ou tenta trazer essa arca para Jerusalém. Porque ele diz que desde a época de Saul, essa arca não se fazia presente no meio do seu povo. Estava lá com Abinadab, na casa de Abinadab. Irmãos, diante daquilo que eu falei, eu gostaria de trazer algumas verdades dentro desse texto para as famílias aqui, para os irmãos aqui. Dentro daquilo que nós falamos. A primeira verdade é que a ausência de Deus traz derrotas para as famílias. Traz derrotas para o povo. Deus, ele deve estar presente no centro da família. Sem Deus, não somos nada. Sem a presença de Deus, não vamos chegar. Sem a presença de Deus,
A família não será, nunca será, jamais será abençoada. Não há vitória sem Deus. Há ilusões e, quem sabe, mentiras. Mas, verdadeiramente, vitória sem a presença de Deus não existe. Veja comigo o verso 3. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Saul foi o primeiro rei de Israel. Como já falamos antes, era uma teocracia. Deus governava o povo. Deus estava liderando o povo. E agora o povo pede um rei. Quando acontece no contexto o povo pedir esse rei, essa arca já estava em outro lugar, fora de Israel. E Saul não se preocupa de trazer essa arca, a presença de Deus, para o governo dele. E ele é escolhido nesse contexto. O povo escolhe Saul. Deus permite. Mas não é uma escolha de Deus, soberana de Deus. É uma escolha permitiva de Deus. E quando nós olhamos e analisamos a história de Saul, nós vamos ver que Saul foi um rei fracassado. Morreu em batalha, desobediente a Deus, fez tudo o que era errado diante de Deus, consultou como não deveria consultar. Uma tragédia na família dele. A Bíblia diz que um espírito mau entrava nele. A gente não olha para a vida de Saul e vê um rei abençoado, um rei estruturado, um rei que estava realmente dentro da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, a presença de Deus, não estava dentro do reino de Saul. E aí, quando Deus não está presente, irmãos, quando nós deixamos Deus longe dos nossos projetos, longe das nossas decisões, longe dos nossos negócios, longe dos nossos objetivos, a probabilidade de 100% de acontecer derrotas nas nossas vidas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós precisamos sempre estar colocando Deus em primeiro lugar. Seja aonde for, seja qual a situação, seja qual a área que eu esteja inserido, seja o que eu deva pensar, como eu deva pensar, a forma que eu vou agir, Deus tem que estar presente. Porque a ausência de Deus vai nos trazer derrotas. Deus deve estar centralizado na família. A minha família, o centro deve ser Deus. Não pode ser o poder, o dinheiro, não pode ser ninguém. Eu não posso governar a minha casa, eu não posso governar a minha família, eu não posso vivenciar e dizer que estou bem, se eu estou longe de Deus, me afastando de Deus. Se a arca não está presente na minha casa, não estiver presente na minha casa, nós seremos famílias derrotadas. Quando nós nos afastamos de Deus, a probabilidade de derrotas. Foi assim que aconteceu. Quem já leu a história dos reis, todos os reis, lá em 931, já com a morte de Salomão, o terceiro rei, quando o reino é dividido, o reino de Israel tiveram 19 reis, todos os reis fizeram o que era mal perante o Senhor, todos foram reis derrotados. Todos foram reis que governaram e não tiveram êxito naquilo que eles projetaram. Porque eles fizeram sempre o que era mal perante o Senhor. Jonas, o profeta, quando foge da presença de Deus e desobediência a Deus, ele é jogado no mar e ele vai para o fundo do mar, ele vai para o ventre do peixe. O filho pródigo, quando sai da casa do pai,
e se afasta da presença de Deus, ele vai desejar comer a comida dos porcos, porque está longe da presença de Deus. De fato, que a primeira verdade que nós encontramos é que a ausência de Deus traz derrotas para a família. Eu gostaria de convidar você a colocar sempre Deus no centro da sua família. A não desistir da sua caminhada. Mas, pastor, as lutas são grandes. É melhor nós estarmos num barco e vier um vento, mas que Deus esteja nele, do que estar nesse barco sem Deus. Porque vai chegar um dia que Deus acalma essa tempestade. E nas lutas que iremos passar, o que passamos na nossa família, seja qual for o contexto que passamos, Deus na frente, Ele nos dará a vitória. Então, a primeira verdade é que a ausência de Deus nos traz derrota. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. A segunda verdade é que boas intenções não agradam a Deus. Tem pessoas que estão cheias de boas intenções, cheias de boas vontades, de boa vontade, para agradar a Deus. Nós vemos muito isso em algumas religiões, principalmente no espiritismo, que devemos fazer boas obras, devemos fazer algo, porque Deus se agrada daquilo ali. Devemos proclamar algo, para que Deus se agrade. Mas às vezes, as intenções são outras. E às vezes as intenções são boas. Mas, preste atenção no que eu vou falar. As boas intenções não agradam a Deus. E não significa que Deus vai abençoar nas boas intenções. Veja comigo o verso 9 e o verso 10. Quando chegaram à ilha de Quidom, estendeu-os a mão, a arca, para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante o Senhor. Davi faz tudo certo. Davi, ele sabe da necessidade da presença de Deus em Jerusalém. Davi sabe da necessidade da presença de Deus no seu reino, no seu governo. Ele sabia que a ausência de Deus, com certeza, lhe traria derrotas. E que a arca, que simbolizava a presença de Deus, estava longe. Então ele começa a arquitetar e a fazer as coisas certas. Ele consulta os seus homens. Ele vai consultar o de 100, o de 1000. Ele vai falar com os sacerdotes. Ele vai falar com aqueles que entendiam para trazer a arca. Ele recebe o aval para trazer essa arca. Ele compra um carro novo, provavelmente estabelecido pelos levitas, pelos sacerdotes, para conduzir essa arca. Ele coloca os sacerdotes da tribo dos levitas para conduzir, porque não poderia chegar próximo da arca, existia um limite. E não se poderia fazer nada na presença de Deus que Deus não pudesse, não quisesse, não requeresse. Então, as pessoas que estavam ali eram pessoas autorizadas. Com certeza da linhagem de Arão. Então ele vai conduzindo, o povo vai mantendo distância, os sacerdotes estão ali próximo, eles vão cantando, o texto vai dizendo, vão louvando, vão se alegrando. Mas no verso 9 e no verso 10 diz que o carro tropeçou. Um incidente. Naturalmente, irmãos, qualquer um de nós faria a mesma coisa que Uzá fez. Naturalmente, teríamos boas intenções. Então, conduzindo aqui, a arca está caindo, eu vou pegar. Ele teve toda uma boa intenção.
Mas o texto diz que ele não estava autorizado a fazer aquilo ali. E por conta disso, Deus o matou. Por conta disso, Deus tirou a sua vida. E aí nós podemos ver que há coisas que Deus não requer de nós. Nós precisamos entender que muitas das vezes aquilo que nós estamos oferecendo a Deus não é aquilo que Deus quer. As igrejas estão recheadas de inovações. Nós podemos ver isso. Oferecendo algo melhor, achando que estão oferecendo algo melhor para Deus. Mas o que eu quero dizer e o que a Bíblia nos mostra, irmãos, é que a nossa vida, tudo que iremos oferecer a Deus, deve estar estabelecido nas Escrituras Sagradas. Desde do nosso culto na igreja, desde na nossa vida no trabalho, desde da nossa vida familiar, são estabelecidos nas Escrituras Sagradas. De tal forma que a nossa vida, a minha vida, a sua vida, deve estar sendo regida, norteada pela palavra de Deus, para que sempre o nome de Deus seja glorificado. Porque às vezes nós erramos e pecamos, achando que estamos fazendo coisas boas ou cheio de boas intenções. Só que boas intenções não agradam a Deus. Então nós devemos, primeiro, cultuar o Senhor em espírito e em verdade. Segundo as Escrituras Sagradas, em espírito e verdade em todos os lugares onde eu chegar. Isso agrada a Deus. Eu preciso conduzir minha família nos caminhos do Senhor. Trazer para a casa do Senhor. Isso agrada a Deus. Eu preciso saber dos limites que Deus estabelece nas Escrituras Sagradas para o louvar, para o adorar, para o bendizer. Isso agrada a Deus. Porque boas intenções não agradam ao Senhor. Quando nós olhamos alguns textos das Escrituras Sagradas, nós vamos ver famílias tomando atitudes para resolver certas situações, mas que não agradou a Deus. Um exemplo disso, nós vamos olhar para a mulher de Ló. A mulher de Ló, quando recebe os anjos na sua casa, e diz o texto que eles vão anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. A ordem era de Deus. Quando vocês saírem dessa cidade, não olhe para trás. E ela olha. E ali ela perde a família. E ali ela perde o marido. E ali ela perde as filhas. E ali ela perde algo diante de Deus. Talvez ela tivesse boas intenções de olhar para o passado, ou olhar para algo que ela queria trazer, ela queria buscar. Quem sabe ela teve uma boa intenção de ajudar alguém, o texto não diz. Mas ela se voltou a algo que não era da vontade de Deus. Acã, quando entrou na terra prometida, Deus tinha falado a Josué, Acã, quando o povo entrar na terra prometida, saindo do deserto, vocês vão chegar e a primeira cidade vocês não peguem nada. Diz o texto que o homem chamado Acã pega uma capa babilônica, pega alguns objetos, esconde na sua tenda, quem sabe ele diz, eu vou me precaver aqui para conduzir a minha família melhor, para ajudar a minha família. Mas ele pega algo que não é dele e ele desobedece a Deus. Quem sabe ele teve boas intenções de ajudar a família, mas não estava estabelecido dentro da palavra de Deus. Irmãos, o que eu quero mostrar para os irmãos é que muitas das vezes as nossas atitudes nos levam a um prejuízo maior lá na frente. Talvez nós estamos pensando que estamos agradando a Deus com um ato, com atitude, com uma situação, e muitas vezes não estamos. Mas existe outra verdade nesse texto. Está no verso 14.
que Deus, quando Ele quer abençoar, Ele faz como Ele quer. Amém, irmãos? Ele cria situações, Ele muda o tempo, Ele muda os dias. O poder é dele, a glória é dele, a majestade é dele. Ele faz como Ele quer, quando Ele quer, a hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Não temos como questionar. E muitas vezes não entendemos nem o agir de Deus. Mas quando Ele quer abençoar, Ele cria situações. Às vezes há coisas que nós não entendemos, né? A palavra de Deus diz que nós só entendemos amanhã. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós estamos passando por uma situação em casa, na nossa família, no casamento, com os filhos, em uma situação, e olhamos e não sabemos como vai acontecer. Não sabemos se vai acontecer. Às vezes falta o chão, falta a fé. Às vezes nós nos olhamos e olhamos e dizemos, meu Deus, e agora como é que vai ser? Nos remetemos ao salmista quando ele diz, eleva os olhos para os montes, e agora de onde me virá o socorro? O verso 14, o texto diz, assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. A Bíblia não relata muito quem é Obed-edom. Provavelmente a arca fica lá, era de uma família sacerdotal. A Bíblia não diz qual era a situação desta família. A Bíblia não fala se tinha filhos, quantos tinham, como é que vivia aquela casa, qual eram as necessidades. A Bíblia não fala. Mas Deus sabia da necessidade daquela casa. Porque Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Porque Deus está em todos os lugares. Quem sabe aquela família, essa família, seja a minha família e a sua família, que está em casa, totalmente necessitado, orando por uma situação, perguntando a Deus, Senhor, como é que vai acontecer? Senhor, como é que essa porta vai abrir? Mas veja, como é que Deus age na vida de uma família? Essa família com certeza estava em casa. O texto diz que Davi se dispõe a levar a arca. E ele está lá na sua necessidade. Reúne seus homens, consulta todos, como já falando, faz tudo como deve ser feito. Compra o carro novo, coloca as pessoas, tudo correndo. Na visão de Davi está tudo correto. Não tem como dar errado. O texto diz que o carro tropeça. O texto vai dizer que a arca ela está caindo. E agora Uzá coloca a mão. E o texto diz que esse rapaz morre. E por conta disso o povo fica com medo, teme, Davi teme. Se desgosta. Quem sabe ele se questiona, meu Deus, como é que pode? Eu fiz tudo certo. E agora como é que nós vamos fazer? E a arca vai parar na casa de Obed-edom. Ele está lá, com certeza está nas suas necessidades. Davi vem trazendo a arca. E toda essa situação que é criada, até pessoas morreram. Até a pessoa morreu. Mas o texto diz que agora eles decidem levar a arca para a casa de Obed-edom. E essa casa é abençoada.
E aquela família é abençoada. E durante 3 meses eles receberam aquilo que com certeza a vida toda não receberam. Sabe por quê? Porque Deus sabe da necessidade e cria situações para abençoar quem Ele quer abençoar, irmãos. Foi isso que aconteceu aqui. Deus cria situações para abençoar uma família. A situação foi criada, mas uma família foi abençoada. E eu não sei como está a sua vida. Mas crer e acreditar que Deus não esquece de nenhum de nós. E que Ele realmente conhece as nossas necessidades. E no momento certo, dentro daquilo, dentro dos projetos, dos planos, da soberania, dos decretos dele, Ele irá nos abençoar e nos dar a vitória. Quando, reportando novamente para Ló, enquanto Ló estava em Sodoma e Gomorra, diz o texto que Abraão estava intercedendo por ele e Deus já estava agindo. Quando Abraão estava clamando e olha para Sodoma e Gomorra e vê o fogo caindo, é nesse momento que Deus já está agindo na vida de Ló, tirando ele dali. Porque Deus ele vai agindo nessas situações. E ele muda o curso. Como eu já falei, ele muda o tempo. Ele muda os planos, ele muda o pensamento, ele muda as ações, ele muda as pessoas. Ele muda o lugar, ele muda tudo. Para um propósito de muitas vezes nos abençoar. Às vezes nós reclamamos, murmuramos, não esperamos mais, ou decidimos não esperar mais. Achamos que não tem mais solução. Mas as coisas estão acontecendo ao teu favor e ao nosso favor. Porque Deus cria situações para abençoar o seu povo. E para nós encerrarmos, se o nosso primeiro ponto é a ausência de Deus traz derrotas, a presença de Deus abençoa a família. O verso 14 novamente, o texto diz que a arca ficou ali, na casa de Obed-edom, durante 3 meses. E o Senhor abençoou a casa dele e tudo que ele tinha. Abençoou a casa e tudo que ele tinha. Eu entendo aqui que a casa é a família dele. Deus abençoou a família daquele homem. Deus abençoou a família daquele homem. A partir do momento que a arca entra na casa dele e ali fica 3 meses, foram os dias de bênção da vida daquela família. E Deus abençoando a família, com certeza Deus abençoa o casamento que está rachado, que está meio para lá do que para cá, que não está em conexão como era para estar, que o esposo não ama a esposa como é mais para amar e a esposa não ama mais o esposo. Casamento que vive-se apenas por mostrar para as pessoas que estão bem, para dar uma satisfação. Deus abençoa a família dele. Com certeza abençoou o casamento. Com certeza renovou o amor dele para com a esposa, da esposa para com o esposo. Deus abençoa também os filhos, com certeza. Não só dando, quando Deus chega, Deus dá filho, como também abençoa os filhos. Filho é herança do Senhor. Sabe, irmãos, tem tantas pessoas chorando por conta dos filhos. Por conta da desobediência dos filhos, por conta da trajetória que os filhos tomam, as atitudes. Não é fácil hoje criar filhos. Os pais, eles são tidos como ultrapassados e careta, e a resposta que se tem dos filhos hoje é que não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. É só isso.
E os pais ficam ali diuturnamente preocupados hoje com os filhos. E a desobediência, cada dia mais, está penetrando dentro do coração dos filhos. E a Bíblia diz que os filhos devem obedecer aos seus pais. É o único mandamento como promessa, para que se prolongue os dias de vida. Se você pegar os mandamentos, você vai ver que quando chega, filhos, honra teu pai e tua mãe. Vai dizer, para que se prolongue os dias de vida. E quando Deus está presente no lar, os filhos entendendo isso, a família é abençoada, o casamento é abençoado, os filhos, eles se voltam para o Senhor. Eles se tornam filhos obedientes. Filhos que vão fazendo a vontade de Deus. Desde de um namoro, desde uma amizade. Entendendo que é fazendo a vontade de Deus, obedecendo os seus pais. Deus fazendo presente na família. O texto vai dizer, com certeza Deus abençoa também as outras áreas, né? O trabalho, a saúde, as finanças. A presença de Deus traz vitória na família. O texto diz que durante 3 meses, Deus abençoou toda a sua casa e todos os seus negócios, tudo quanto ele tinha. Então, com certeza, naquela época, ele plantava, ele criava. E a partir dali, Deus abençoou aquela família. Quando Deus chega, irmãos, Deus abençoa por completo. É o casamento, são os filhos, é a família, é a estrutura, são os negócios, é o emprego. É a falta de recursos, né, que está pouco. É a preocupação do amanhã. Como é que eu vou fazer? É a saúde que está debilitada. Deus vai chegando e vai abençoando. Daí porque nós devemos colocar Deus no centro da família. Porque a ausência de Deus traz derrotas. Porque as boas intenções, muitas das vezes, Deus conhecendo o nosso coração, sabendo que o que nós estamos fazendo não é para agradar, isso não vai agradar a Deus. Uma vida que agrada a Deus é uma vida de santidade, uma vida reta diante de Deus, uma vida de sinceridade diante de Deus. É eu saber quem é Deus, quem sou eu e como eu faço para o adorar em espírito e verdade, de verdade. Eu preciso entender isso. A presença de Deus traz vitória. E Deus muda situações para abençoar também a família. Feche seus olhos. Eu gostaria de orar pela sua família. E eu não sei como é que está a sua situação. Mas Deus, Ele tem nos visto. Talvez você diga, a caminhada está muito difícil. O pastor Hernandes Dias Lopes, pregando certa vez, ele disse que a família, onde era para ser um lugar de alegria, de tranquilidade, hoje se tornou, em muitas famílias, um campo de batalha. Onde só há divisão, discussões, discórdias, facções, brigas, intrigas. Nós precisamos mudar esse quadro. Esse quadro é mudado quando Deus realmente estiver centralizado na nossa casa. E vivenciarmos isso. Aí sim. Aí nós vamos ser vitoriosos. Aí a família vai receber bênção. Aí a família vai receber paz, harmonia, alegria. Deus, em nome de Jesus. Nós chegamos diante do Senhor. E
Te pedimos, Senhor, pela família aqui representada. Que o Senhor visite cada lar, cada família, cada pai, cada mãe, cada filho. E assim como essa família de Obed-Edom foi abençoada, sua casa, todos os seus negócios. Oh Deus, que o Senhor visite a família aqui. Que o Senhor reestruture. Que o Senhor anime. Que haja paz, harmonia, amor, perdão, reconciliação, respeito, obediência na família. Que a família entenda quem é o Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja na família, presente na família. Não superficialmente, mas de fato e de verdade, em espírito e em verdade. Que possamos, Deus, a cada dia vivenciar o Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade. Que possamos levantar uma das bandeiras, Senhor, da reforma. Somente o Senhor, glória. Só o Senhor merece toda a glória. E o Senhor deve ser glorificado na família em tudo. Seja em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Em todos os nossos atos. Em todos os nossos pensamentos. Em todas as nossas atitudes. O Senhor deve ser glorificado. Deus abençoa, Senhor, a família. Faz um milagre, Senhor, na vida de todos aqueles que estejam precisando. O Senhor conhece quem está necessitado. E o Senhor sabe das necessidades. E só o Senhor pode fazer um milagre. Em nome de Jesus Cristo, nós te oramos, Senhor, crendo no poder da Tua palavra. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar toda a nossa casa, toda a nossa família, assim como Ele abençoou a família de Obed-Edom.